Cadê o movimento? Só falta isso para ficar tudo perfeito. Então, assim, é inevitável. É inevitável. Volta na questão da disciplina. Todo Precisa tempo. ser disciplinado. Ousar, né? Saber que você pode um pouco mais. Talvez você vai precisar começar caminhando, né? Caminha 1K. Depois, no dia seguinte, 1K e 100. Né? Vai aumentando. Isso. É isso, é sobre continuar se movimentando. E eu preciso dizer que nós, né, sempre faço menção do nosso grupo de network aqui, o Ecossistema Okada, um grupo de mulheres empreendedoras que se unem em favor de fomentar o empreendedorismo feminino, e falamos sobre isso toda semana. São alguns encontros que nós temos e semanalmente nos reunimos para dividir isso. E a Ju, que é a idealizadora, né, do New Run, o ano passado, Ju? Foi. O ano passado, ela disponibilizou para nós, as rainhas, nos desafiarmos a nos movimentar, e foi a partir do game que foi liberado para nós, coisa que ela usa, é o trabalho dela, né? Ela dividiu conosco por um período para inspirar a esse movimento. Foi aí que eu voltei a nadar, fui lá e fiz a minha inscrição. Então, realmente é algo que eu precisava todos os dias, no final do dia, preencher. Né? Tem lá uns questionários do que fiz, se bebi água, se eu tive uma boa noite de sono, tem uma mensagem, né, que é deixada todos os dias como inspiração ali para o seu dia. Então, realmente, o quanto isso pode parecer pouco, mas nos movimenta, o quanto isso contagiou, não só a mim, mas as outras meninas também. Né? Talvez elas não pudessem estar nos nossos encontros que tivemos no parque, mas dentro da casa, nos horários delas, elas também se movimentaram. E hoje a gente vê falar sobre se movimentar diariamente. O quanto o nosso corpo, já se passaram aí pelo menos um ano, né? Que a gente já está finalizando o ano, pelo menos um ano, quanto agora nós sentimos falta. No começo a gente ia meio cansadinha, esquecia de preencher ali o game um dia ou outro, tinha que preencher tudo no final da semana, fazia de qualquer maneira, mas quando rompido esse início para agregar na minha agenda esse novo compromisso, o corpo sente falta. É verdade, Ju. É verdade. Ju, tem mais uma pergunta aqui, que é a do João. Ele diz assim, na sua perspectiva, a educação física é uma disciplina igual às demais disciplinas? Eu penso que seja as aulas regulares que temos, né? Português, né? Língua portuguesa, matemática, etc. Ju, você sabe que a educação física... A educação como um todo, né, tá tão banalizada. A educação física não é diferente. Para vocês terem uma ideia, abriram mão da educação física no ensino médio, né? Ela não tá mais como obrigatória, enfim. É uma discussão muito grande, mas eu creio sim, que a educação do corpo, né, como ainda é passado na escola, ela tem é uma sementinha que você planta ali. Quem de nós não se lembra aí das aulas de educação física, do tempo que a gente se movimentava, jogava queimada? Na minha época era muita queimada, mãe da rua, enfim, rouba bandeira, mas isso faz parte, né? O movimento faz parte, e eu sei que tem muito valor isso, muito valor, porque muitas das vezes vai ser ali nessa aula de educação física, vai ser com aquele professor que a pessoa vai ser despertada para aquela sementinha, sabe, que vai florescer com cuidado do corpo. Enfim, eu vejo muito valor no esporte, na educação, no ensino fundamental, no ensino médio, porque o esporte traz disciplina, traz cuidado com o corpo, e a gente não pode perder isso. Até porque o esporte nos dá um aumento ou uma melhoria da nossa capacidade cognitiva, né? Nós imaginamos, não, vai ficar cansado e não vai querer estudar. Muito pelo contrário, a gente melhora a nossa capacidade de entendimento mesmo daquilo que o professor está passando nos outros conteúdos regulares, né? E uma outra pergunta do João é como trabalhar com a educação inclusiva. Você tem, Ju, alguém que tem alguma impossibilidade, alguma deficiência motora, que você precisou auxiliar ali e trabalhar dentro desse movimento? No Soulfit tem alguma mulher assim com necessidades especiais? Ô, Ju, o Soulfit é um programa online, como eu disse para você, né?
boa parte das mulheres eu não conheço, então eu não saberia te dizer. Uhum. Acredito que sim, né? Porque é uma parcela da população, ponto. Né? Eu tive a oportunidade agora de voltar de Paris, porque fui lá dar uma olhadinha nas Olimpíadas, né? E eu fiquei impressionada depois de assistir de casa as Paralimpíadas, o movimento que se criou, como o Brasil é forte, né, nesse cuidado. Hoje eu faço parte de uma instituição, né, que é a Unicamp, e eu sou pesquisadora, faço parte de um grupo de psicologia do esporte e neurociências, e a gente vê que cada dia mais, e o Brasil é muito forte nisso, cada dia mais a gente tem olhado para a questão da inclusão. Né? A inclusão já na parte do governo, né? do cuidado com as crianças. Outro dia uma amiga falou, tem um filho especial e o filho só consegue estudar em escola pública, porque se ela for para uma escola privada, ele não tem a atenção, o cuidado, os programas que o governo, né, no caso a cidade de Jundiaí, oferta para criança especial. Então, hoje, sim, as pessoas estão tomando o olhar para essa situação. Por exemplo, lá no nosso grupo de estudos, nós somos em 30, mais ou menos, tem um grupo mais ou menos de umas 5, 6 pessoas que pesquisam sobre isso, a importância do esporte, a importância da inclusão, a importância de todo um trabalho que a ciência tem feito para valorizar, para incluir, para desenvolver, porque a gente sabe que não é mais segregar, agora é incluir, porque faz parte, né, da nossa vida, porque, enfim, todo mundo, Ju, todo mundo, em determinado grau, tem a sua deficiência, tem a sua necessidade especial. Uhum. Né? Então, antes visto como, né, a escória, não, hoje faz parte, e hoje a gente inclui, e hoje faz parte talento também se aprende. Se você não nasceu, treina, que se desenvolve, se aprende. Tem uma pergunta muito boa do Lucas. Ju, faculdade de Educação Física era a minha primeira opção. Eu achava que eu seria quando eu crescesse. Porque eu cresci praticando esporte, os meus professores de educação física são meus amigos particulares. Competia, jogava, não parece, né? Mas era um atleta e participava ativamente de campeonatos. Teve uma fase da minha vida que eu já não gastava mais para praticar esporte, eu já recebia e foi um período incrível e eu achava que eu seria professora de educação física. E quando eu olho para os meus colegas e para os meus professores, nós vemos que um professor de educação física é mais uma dedicação, uma relação de amor, do que uma relação de escolha para viver bem ou para ser bem-sucedido financeiramente. É mais porque ama o que faz e não se vê fazendo outra coisa. Como e essa é a pergunta do Lucas, achar esse equilíbrio entre a educação física e o empreendedorismo. Como empreender? Porque a gente vê professor de educação física vai dar aula na escola regular, ou vai dar aula numa academia, ou vai dar aula dentro de um clube. Como que é empreender com o esporte? Você sabe que tudo isso é uma questão de cultura. Né? Muitas das vezes a gente empreende porque por exemplo, eu vim de uma família de empreendedores, um tio tem uma empresa, outra tia tinha outra empresa, e para mim... Já estava na família essa veia empreendedora, né? Exato, e eu sou fruto de Unicamp, né? Eu graduei na Unicamp, e eu posso dizer, hoje a gente tem um grupo de amigos que compartilham os desafios da profissão, tudo, e... eu posso dizer que eu tenho muitos amigos muito bem-sucedidos. Muito bem-sucedidos. Todos na educação física. Todos na educação física. Eu, particularmente, acredito, Ju, que quando você faz com amor, com dedicação, você faz acontecer e a grana não é um impeditivo. Sim, profissional de educação física é mal remunerado, não tem o reconhecimento social, tudo bem, mas isso não diz respeito a mim, isso não me trava. Né? Então, por exemplo, hoje... eu tenho a minha empresa, a Unirun, que presta serviço dentro do corporativo e eu ganho exatamente igual a uma consultoria de qualquer outra área. Advogado cobra o mesmo que eu, em termos de consultoria.
contador, enfim, eu não perco em nada. É o lugar que você se coloca, sabe? O valor que você se dá. Então, eu tenho muitos amigos que têm empresas que prestam serviço para o corporativo. Tenho amigos que abriu negócios, por exemplo, estúdios de pilates. Tenho amigos que são personal trainer. Enfim, eu acredito que tem muito do que você acredita. Tem como você fazer o que você ama e fazer a diferença no mundo e ganhar muito dinheiro. Tem. Isso é em todas as áreas. Não deixa essa questão de o ser professor ou vou ganhar pouco impedir. E isso não te faz tão sem tempo que você não possa dedicar, né, das suas habilidades para dividir, porque o Soulfit é sobre isso, é sobre esse transbordo, né? Trazer aquilo que você carrega com você, que é essa pitada divina, esse lampejo de Deus sobre a sua vida, e entendendo que você pode unir a tua profissão com a tua fé para transformar a vida de outras pessoas. A gente fala muito de mulheres, né, do quanto nós alcançamos outras mulheres, mas homens também, porque tem homens aqui, inclusive essas perguntas são feitas, nós estamos replicando perguntas feitas pelos meninos, né? As meninas só estão compartilhando ali, lindas, maravilhosas, mas o quanto alcança homens também, né? Então, assim, de uma maneira geral, o esporte é só o que compõe o todo da Ju Oruê. A Ju não é só isso, é mais do que isso. Então, a Ju é empreendedora, a Ju vai desafiar se as coisas não estão bem, até porque você não tem só um negócio, você tem alguns negócios. Você quer falar sobre as milhas? Deixa para uma próxima oportunidade. Outra coisa, outro papo, outro assunto. Mas o que nós precisamos deixar, de uma maneira geral, é que você pode ser muito bem-sucedido em todas as áreas, mas uma coisa que eu repito na minha casa é parar de fazer o mais do mesmo. O mais do mesmo já tem. O que todo mundo faz, todo mundo já faz. Você precisa descobrir um olhar diferente para fazer a mesma coisa. E é aí que o sucesso surge, né? A constância, a disciplina, o desejo, o desejo, a disciplina, o desejo, a disciplina, né? Para ter essa constância e até atingir os objetivos que quer. Você vive muito bem sendo professora de educação física, e algo que ela fez questão, que eu disse, Ju, como que eu te apresento? Vou te apresentar aqui como professora de educação física. Com muito orgulho, né, Ju? Com muito orgulho. Ô, Ju, e eu não sei como que é a fé do pessoal que está assistindo a gente, mas eu preciso testemunhar isso, que desde o dia que eu decidi fazer o projeto do Soulfit, que começou lá em 2018, aí eu buscando a disciplina em 2019, aí primeira aplicação em 2020, e assim foi, né? 20, 21, 22, 23 sozinha, 24, hoje nós somos um grupo de mulheres, né, que estão no suporte, dando atenção para essas... Então, a gente tem psicólogo no projeto, a gente tem fisioterapeuta, tem gente de todos os tipos de áreas, né? Nós temos profissional que mexe no Instagram, profissional que edita os vídeos do YouTube, temos outra professora de educação física. Então, desde o dia, Ju, que eu decidi colocar esse projeto em ação, nunca mais me faltou um centavo no bolso. Às vezes a gente se pergunta de forma racional, né? Poxa, como eu vou dedicar tempo a algo voluntário se eu preciso comer, se eu preciso andar de carro, se eu preciso me vestir, enfim. E é incrível. Eu vou dizer que é sobrenatural. Quanto mais você entrega, mais você recebe, Ju. O ano passado, além do Soulfit, Deus falou assim, Ju, fui num evento tal de mulheres, e ele falou, olha um pouquinho para sua casa, congela um pouquinho a Unirun, dá uma atenção para os seus filhos, está numa fase importante, tudo. E dessa segunda decisão de olhar um pouco para a minha casa, Deus transbordou mais, financeiramente, mais. E aí você vai dizer, Ju, na sua profissão não importa. Não é a forma que Deus fez. Deus transbordou mais e mais e mais. E eu perguntava para Deus quando Ele me pediu isso, mas, Senhor, eu ajudo financeiramente em casa, o que vai ser da minha casa? E Ele falou, só obedece. E quanto mais eu obedecia no Soulfit,
cuidando dos meus filhos, sendo mãe turista, sendo psicóloga, sendo nutricionista, sendo, enfim, todas as funções aí que uma mãe de atleta precisa ser. Quanto mais eu dava atenção para isso, mais Deus transbordava. E eu entendi, Gil, que era para eu retornar agora, que agora a gente está com alguns projetos em algumas empresas multinacionais, porque sem eu pedir, sem eu fazer uma propaganda, sem eu tomar a decisão de voltar, chegou 4 orçamentos na minha caixa de e-mail. Eu falei, o que esse povo está me procurando? Eu nem estou fazendo, mas... Aí eu falei, opa, talvez seja um sinal. Né? E eu fiz novas conexões, e agora eu estou com novas parcerias. Mas Deus faz, Ju. Quando você faz com amor, quando você está no centro do teu propósito, as demais coisas lhe serão acrescentadas. É sobre isso, é sobre esse movimento, né? Alguns chamam de lançar para o universo, o que não deixa de ser. Então, tudo que Deus nos entrega não pode parar em nós. Precisa transbordar além de nós, né? Não é só sobre mim. Até porque se eu fosse entregar só o que eu carrego, o que eu sou, o que eu tenho, a nossa conversa duraria 5 minutos e não alcançaria a vida de ninguém. É muito mais do que isso. É sobre quem nos comissiona, é sobre aquele que nos envia. Né? Então, é a menção do nome dele. Tudo que você tem como habilidade, talvez você pense que seja só um hobby. E ok, se você quiser usar como só um hobby. Mas você, de repente, pode rentabilizar esse hobby e ter a sua vida mudada. Nós conhecemos dentro do nosso grupo de mulheres pessoas que mudaram a vida fazendo naninhas, fazendo brinquedos, vendendo lingerie. E, mas eu vou só vender, revender. De repente, a pessoa tem habilidade com costura, já faz uma parceria, monta um ateliê. É sobre isso, é sobre esse movimento. Então, nós vamos falar aqui constantemente de movimentar-se, a importância disso. Não só o corpo, né? A mente, a alma, tudo que nos compõe de uma maneira geral. E movimentar o corpo reverbera na nossa alma, né, Ju? É verdade. O quanto a gente consegue trazer de volta o equilíbrio num dia mais atribulado, num dia cheio de adversidades, o quanto a gente libera, né? Um movimento nos faz oxigenar de verdade a nossa mente e pensar melhor numa tomada de decisão mais assertiva. Isso é papo para convencer as pessoas ou é verdade? Jamais. Isso é fisiológico, é bioquímico, é comprovado cientificamente. Ô, Ju, e tem um versículo que eu amo. Cada um crê no que quer, né? E o que você está pensando? Essa é a minha pergunta para... O que está na sua mente? Você vai falar, olha, abre a boca e fala alguma coisa para mim. O que você vai falar? Ai, estou sem dinheiro. Ai, minha vida. Ai, que dor. Ou você vai falar algo que edifica. Então, pense o que está na sua cabeça, porque o que está na sua cabeça é o que vai realizar. Tá? E eu tenho um versículo, Ju. Você estava falando e Deus estava aqui falando comigo e que eu quero compartilhar. Diz assim a palavra de Deus que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A minha pergunta é quem você tem amado sobre todas as coisas. Sabe por quê? Porque assim, se não é diariamente, Ju, é toda semana eu me deparo com uma situação que é essa frase, eu falo, uau. E aí eu falo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado àqueles que o amam. E eu sou surpreendida. Por quê? Porque esse é algo que está dentro de mim, sabe? Dentro de mim. E o que está dentro de você agora? Essa é a pergunta. O que está dentro de você? O que, se eu falar assim, senta, coloca os pés, relaxa, respira fundo, fecha os olhos. Aí você... O que vem na sua mente? E na minha vem esse versículo, que ele é o meu versículo rema. Eu creio nisso, e isso acontece, Ju, quando a gente acredita, né? Acontece. E esse verso ele é tão poderoso, porque a raiz dele vai nos trazer assim, olha, que quando eu amo, eu preciso obedecer. Então, quando a gente busca a raiz
desse todos aqueles que o amam, todos aqueles que amam e obedecem, porque a minha forma de amar a Deus é estar no centro da vontade dele. Então, se você ainda está aí lutando com algumas questões com o Senhor, vai para o centro da vontade dele, que todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Como eu amo a Deus? Obedecendo. Né? Então, realmente é maravilhoso esse verso. Ó, se você não foi impactado por isso, sai agora, começa a correr. Que no meio da corrida, Isso. Você vai construindo esse impacto conforme cada passo. Ju. Mas que E bom. Deus vai falar com essa pessoa, porque quando você falou de obediência, eu estou pensando aqui, né? Muitas das vezes a pessoa não está no centro da vontade de Deus porque não quer abrir mão daquilo que traz prazer. Sabe? Então, por exemplo, mas é o cigarrinho com os meus amigos, mas é só uma vez por semana. Mas é o boteco na sexta-noite pós-trabalho. Mas é aquela moça bonita que, apesar de eu ser casado, ela não larga do meu pé. Então, assim, o que você precisa abrir mão no dia de hoje? Eu abri mão de realização profissional há um ano atrás, quando eu já estava com vários contratos profissionais com a Uniram, né, tendo a possibilidade de ir para outros estados, eu falei, não, é tempo de eu me voltar para a minha família, porque eu escolhi ser mãe. Né? Eu abri mão naquele tempo e falei, Senhor, eis-me aqui. É aqui na minha casa, e tem um louvor, Ju, que falou muito comigo para esse tempo, que eu não sei se você conhece, mas é a sua mesa cura... A sua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. E o Senhor mandou eu sentar na mesa. E eu sentei, Ju. Assim, não acredito. Mestrado, Unicamp, USP, todos os cursos, todos os contatos, todas as minhas redes de network. E eu até sumi um pouquinho, né, dali. Ali falou, sim. Meu Deus, eu devia estar pensando, né? Aonde está a Ju, que não está mais nas reuniões? E eu em obediência. E Deus honra, Ju. Honra. Né? Não fica devendo nada para ninguém. Não fica devendo absolutamente nada para ninguém. Olha, eu preciso dizer que cada um de nós temos uma maneira de enfrentar os desafios da vida. Nós falamos muito da pandemia, porque é algo muito próximo e que impactou toda a humanidade. Não teve um país, né, que ficou de fora de experimentar um desafio de quase morte, ou de chorar o luto, ou de sentir sintomas, independente de leves, moderados ou pesados, cada um viveu de uma maneira. E na pandemia, durante esse período tão trágico e difícil, nós lidamos, cada um, de um jeito com isso. E aflorou tudo aquilo que estava dentro de nós. E na pandemia também aflorou alguns distúrbios de humor. E muitos de nós flertamos ali, a gente fala muito sobre isso, sobre a saúde emocional que o esporte traz, porque o esporte traz saúde emocional. E o quanto nós flertamos com depressão, com ansiedade, e nós carregamos isso durante toda a nossa vida. A gente só não sabia que levava esse nome. A gente tinha e não sabia. Agora que está mais propagado, a gente fomentou muito mais sobre esse assunto. Enfim, mas a prática do esporte resgatou vidas. A parte do esporte, eu sou fruto desse resgate. Me vi flertando com esses distúrbios do humor e minha memória, né? Porque depois de adulta, você para com uma prática regular de alguma atividade física que gosta ou porque pratica profissionalmente, e por conta de se envolver com o seu trabalho, com as suas atribuições, com a sua vida, segue, né, a vida. E voltar a praticar esporte me ajudava a refletir sobre mim mesma. Não, peraí, eu sou muito mais do que isso. Não, ok, a gente vai viver o luto, então nós vamos viver o luto como? Morrendo junto? Como que eu decido viver o luto? Como que eu decido enfrentar uma enfermidade? Como que eu decido? É isso, a gente engorda, a gente emagrece, a gente perde a noção do eu, de olhar no espelho e não ter mais, você, cadê? Quem é?
Então, a prática do esporte é muito mais do que um rostinho bonito, é um resgate de almas mesmo. Nós estamos aqui professando a nossa fé e declarando que a prática do esporte traz equilíbrio espiritual, traz equilíbrio emocional. Quando eu volto a me amar, aí sim eu tenho condições de amar a Cristo, porque se eu não me amo, eu não vou amar quem me criou. Se eu não entender que eu preciso me cuidar, que eu preciso, né, saber dos meus limites, eu preciso entender, meu corpo está dando sinais. Que sinais são esses, né? Então, eu preciso primeiro me amar, para depois eu conseguir, assim, amar o meu Criador. Ju, muito obrigada pelo nosso papo. Que bom poder traçar essa história com você, porque isso fala demais comigo, com a verdade que eu acredito, quanto voltar à prática do esporte me resgatou. Talvez de uma maneira leve, moderada, de uma maneira amadora, não sou profissional do esporte, eu faço e eu sinto as melhorias no meu corpo quando eu estou naquele dia de desequilíbrio. Quando eu sinto que eu preciso me reorganizar emocionalmente, eu saio para correr, eu saio para caminhar, eu piso no chão, eu vou sentir o meu corpo, o quanto isso me traz saúde emocional. E é sobre isso que você fala. Então, eu quero muito ser grata, porque a tua missão de vida transforma outras vidas todos os dias, olhando para você, vendo que você é muito bem-sucedida na área que você escolheu, mas o quanto você transborda, né? Falamos aqui muito brevemente de alguns cases de sucesso, mas é para além disso, dessas mulheres que são impactadas pelo Soulfit, que você nem conhece. E que em algum lugar, né, em outros países, porque uma delas está em Portugal, não é? Sim. Tem várias mulheres espalhadas aí pela Europa, pelos Estados Unidos. A gente, como o programa é online, a gente tem desse privilégio, né? Em algum lugar elas estão sendo tocadas e nós queremos que mulheres curadas são agentes de cura, então não para. Imagina essa corrente. Você impacta a minha vida e me ajuda no meu processo de cura. Eu curada, o quanto posso ajudar outras mulheres. Então, isso é uma corrente muito maior. Então, o Soulfit é um braço de Deus através da sua vida, que transborda na vida de outras mulheres. Assim, nós falamos muito para mulheres, porque mulheres carregam toda a família, o todo, né? Mulher não é só ela, é ela, são os filhos dela, o marido dela, a casa dela. Então, muito obrigada, Ju, por ter dividido esse momento conosco. Ju, obrigada pelo convite. Quero terminar deixando uma mensagem. Quando você fala que a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar ao próximo como a nós mesmos, você falou desse princípio agora, né? Finalizando a tua fala. É sobre isso. Quando Deus fala que Ele em primeiro e o próximo a gente precisa amar como a nós mesmos, significa que primeiro nós, depois o outro. E o que aconteceu, Ju? E aí eu quero falar com você, mãe, você empreendedora, você que é dona de casa, você prioriza todas as coisas, seus filhos, seu trabalho, você prioriza o seu casamento, e aí você esquece de você. E como a Ju muito bem disse, mulher é alicerce. Então, o convite que eu tenho para essas pessoas, Ju, é se você conhece uma mulher que está com desafios emocionais, como a Ju muito bem disse, se você conhece uma mulher que está precisando de dar as mãos, sabe? Precisa de ajuda. Então, traz ela para o Soulfit, deixa ela ser abraçada, né, por essas profissionais, são mais de 10 áreas da área de saúde, né, profissionais da área de saúde. Se você faz parte de uma empresa e você queria que, de repente, a sua empresa olhasse um pouco mais para a saúde dos colaboradores, chama a Ju pode ir levar uma estratégia de bem-estar, montar um clube de corrida, falar sobre saúde, nós estamos falando agora, né? Inclusive a gente tem algumas atuações em empresas agora do Outubro Rosa, da saúde da mulher, né? Então, o como é importante a mulher olhar para ela, porque ela olha para tudo e para todos, menos não se dá o direito a gente chama de autocuidado, sabe? Só que o autocuidado ele passa pela autorresponsabilidade. A gente culpa todo mundo. A gente culpa o nosso marido, a gente culpa os nossos filhos, a gente culpa a nossa empresa, a gente culpa o governo. Agora a gente acabou de vir de umas eleições, né? A gente culpa, Ju, todo mundo.
menos a gente cria responsabilidade de que isso está nas nossas mãos. Então, a minha reflexão para o dia de hoje é: para um pouquinho, pensa. Se você conhece alguém que está precisando de ajuda, pode contar, pode chamar no WhatsApp. Eu amo ajudar pessoas, Ju. Isso é independente de qualquer retorno financeiro. Deus conhece os nossos corações, né, Ju? E Ele sabe que eu estou aqui para servir. Tá bom? Então, quero me colocar à disposição, agradecer aí o convite, esse papo, Ju. Foi maravilhoso estar aqui. Deus sempre surpreende a gente. A gente veio para falar de uma coisa. Gente, assim, olha, com a Ju, eu me sinto extremamente confortável. Por isso que eu decidi iniciar. Eu falei, eu vou ficar confusa. Eu estava preocupada de ficar com o celular na mão, interagindo com o chat, para que essas perguntas, pelo menos, fossem ouvidas, né? Se não todas, eu sei que tem muitas, a gente não tem tempo hábil para isso. Mas eu falei, eu vou começar com a Ju, porque a Ju, além de falante, ela é leve, sou fit. Eu falei, se der muito ruim, eu paro no meio do caminho, né? Se eu não entender, se eu não conseguir interagir. Mas que bom que a gente conseguiu falar com a galera do chat, trazer as perguntas e as dúvidas, né? Então fica aí o meu beijo carinhoso para todos que estão interagindo conosco. Muito obrigada por cada pergunta. Eu sei que a gente não teve condições de responder a todos, mas deixa o telefone da Ju, tá passando aí na telinha de vocês, o @eu.soufit. Entra lá, você que deseja participar desse programa e ter uma vida mais saudável, né? Ainda dá tempo. Você respira? Então dá tempo. Entra lá, eu.soufit, o WhatsApp da Ju está passando aí também. Então, sintam-se à vontade, eu tenho certeza que ela vai atendê-los muito bem. Muito obrigada pelo carinho, pela reciprocidade de sempre. Eu não tenho condições de mensurar o meu coração grato. Muito obrigada, Ju. Muito obrigada a todos. Muito boa noite. Fiquem com Deus. Graças te damos a Deus, porque o Senhor é o dono de tudo. Boa noite. Amém.